Boa noite com Jesus. No livro de Números, no capítulo 20, nós vamos fazer a leitura nesta noite, que foi a escritura que o nosso profeta tomou para falar-nos sobre Israel e a igreja na terceira parte. Nós vamos começar nela hoje. Creio que Deus tem algo bom para nós. Ele quer o melhor para cada um dos teus filhos. Ele quer nos salvar. Ele quer nos dar a vida eterna. Ele quer ver cada um de nós felizes. Agora a escolha é minha, sua, a escolha é individual. Nós meditamos aqui, penso que foi, falando sobre perfeição, onde o profeta disse que muitas vezes nós queremos viver uma vida legal, né? Simplesmente uma coisinha legal que temos que fazer, quando Deus quer algo mais de nós. Meditamos também que para alcançarmos a fé perfeita, precisamos de amar, não é? Porque a fé está baseada em um Deus que é a essência do amor. De maneira que você não pode ter a fé perfeita se você não ama. Vamos ler as Escrituras. Números, capítulo 20, começando com o versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e assim saíram muitas águas, e beberam a congregação e os seus animais. Até o versículo 11. Grande Deus, isso é tudo que nós, como seres humanos, podemos fazer. Abrir as Escrituras sagradas e lermos uma porção dela. Mas somente isto não basta. É necessário que tua palavra, que é espírito e vida, seja vivificada em cada coração. Então pedimos ao Senhor fazer isto por nós. Mais uma vez, Pai, pedimos se há qualquer coisa em nós que temos praticado, que temos falado, ou até mesmo que temos pensado, que tem entristecido ao Teu Espírito Santo, rogamos que o Senhor nos perdoe, no nome de Jesus Cristo.
oramos a Ti. Amém. Assentai-vos. Nós damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus, e que Ele conceda a cada um o desejo do seu coração, que Ele conceda a cada um a bênção desejada, a bênção que você veio buscar. Desejamos o mesmo nossos irmãos que estão conosco pela internet. Voltando aqui na mensagem Israel e a Igreja, na segunda parte, onde nós meditamos, faltou poucos parágrafos para terminá-la, mas aqui no parágrafo 155, o profeta diz assim: vocês que estão associados, chamando cada membro, não é, do corpo, de associados a esta mensagem, associados à palavra. Então ele disse: agora, para o tabernáculo Brana, e para vocês que estão associados e conhecem estas verdades. Vocês sabiam que a mesma coluna de fogo está conosco nesta noite? Você sabia? Você já pensou nisto? Você veio pensando nisto? Você veio crendo assim? Ele está formulando uma pergunta. Vocês que são associados e conhecem essas grandes verdades, vocês sabiam que a mesma coluna de fogo está conosco nesta noite? Vocês se lembram de ter sua foto tirada ali? E como ela está se espalhando pelo mundo agora? A mesma coluna de fogo que seguiu Moisés lá atrás, na sarça ardente. O que é? Qualquer estudioso aqui não ousará reticência. Se eu tenho me desviado aqui com estas palavras e coisas, eu sei no que estou firmado. Eu coloquei minha cabeça no lugar certo. Eu creio pelo Espírito Santo. E deixe dizer-lhe, qualquer estudioso aqui sabe que aquele anjo que seguiu os filhos de Israel pelo deserto foi o anjo do pacto. E o anjo do pacto foi Jesus Cristo. Amém. Moisés considerava as riquezas de Cristo como tesouros maiores do que todo o Egito. Está certo? Claro, o anjo da aliança. Então o que é? Então o que é isto aqui conosco? Eles podem dizer que perdemos o juízo. Somos isso, aquilo e aquilo outro. Um bando de santos roladores ou algo assim. Talvez eles possam dizer isto, mas o próprio Deus se vindicou na mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Está nos guiando hoje mesmo. Aleluia, glória a Deus. O mesmo estava com Jesus Cristo lá atrás, quando ele se levantou e disse aos fariseus. Eles estavam ali e disse à mulher, junto ao poço onde estavam seus pecados secretos, e assim por diante. Está operando em nosso meio agora,
aquele que foi, o que é, o que há de vir. Aleluia. Estou procurando por ele. E você? Glória a Deus. Aleluia. Todas as suposições desaparecerão. Oh, que coisa! Pois bem, amados, nós conhecemos bem a história, o que Deus fez com o povo de Israel, lhes enviando um profeta e vindicando aquele profeta com sinais, com maravilhas e tudo mais. E vemos que quando eles chegaram junto ao Mar Vermelho, eles estavam encurralados. Porém, esse Deus que é o Todo-Poderoso fez com que as águas do Mar Vermelho fizessem muro de ambos os lados, e eles atravessaram em terra enxuta. E do outro lado, Deus supriu todas as suas necessidades, dando-lhes de pão do céu, maná. O profeta diz que aquilo era pão de anjos, os alimentando, suprindo todas as suas necessidades. Porém, eles eram humanos, e como humanos, são dotados de fraqueza. Então, aquela jornada pelo deserto, olha, não foi pouco tempo, não, foram 40 anos ou um pouquinho mais. Mas logo em seguida, eles ficaram cansados, exaustos, e tiveram fastio daquele maná. Começaram a recordar das paneladas de carne, alhos poró e aquelas coisas lá do Egito, e começaram então a murmurar. Olha, lá nós éramos escravos, amassadores de barro e tudo mais, mas nós tínhamos carne para comer à vontade. Muito bem. Então eles começaram a murmurar. E Deus enviou carne para eles, enviou codornizes. E eles comeram a carne, aí veio a sede. Deserto é um lugar árido, aonde não há vida. Simplesmente há algum oásis. E aquele maná que Deus enviava todas as manhãs era como leite da mãe para o bebê. O bebê não tem sede, porque tudo que ele precisa para a sua nutrição está naquele leite da mãe. Então, enquanto comia o maná, não tinha sede, mas quando comeram carne, agora. Moisés, nós queremos água. E a Bíblia diz que eles foram de valados em valados, lugares baixos, onde poderia ter corrente, onde poderia ter água, alguma nascente, porém não encontraram. Foram de oásis a oásis, não encontraram água. Então agora Deus, mais uma vez, provou para eles que Ele é um Deus rico em misericórdia. Tirou a água daquela rocha para saciar a sede daquele povo que estava penecendo de sede. E eles beberam os seus animais e tudo mais. E mesmo assim, será que eles ficaram felizes, continuaram a viagem felizes, confiando em Deus, crendo em Deus? Eles viram tudo o que Deus fez, aquelas pragas lá no Egito, finalmente abriu o Mar Vermelho, e agora enviando pão do céu todas as manhãs, e agora tirando água da rocha. Mas eles continuaram murmurando. Agora a Bíblia diz que todas aquelas coisas foram feitas em figuras para nós. E estão escritas para o nosso bem,
para o bem daqueles para os quais já são chegados o fim dos séculos. Então, o irmão Branham mostra para nós vamos continuar no terceiro Israel e a igreja na terceira parte, o profeta vai mostrar isso para nós. Tudo aquilo foi como um exemplo para nós. Então, ainda na mensagem Israel e a igreja na segunda parte, 158, o irmão Branham diz assim: 30 mil pessoas, críticos ali parados. E eu disse, o profeta falou, não pretendo ser um curador, vocês sabem que não. Eu só falo a verdade. Quando eu nasci, uma pequena cabana lá em Kentucky, o anjo do Senhor entrou pela janela, ficou ali, havia uma coluna de fogo, e eu disse: Deus provou isso. Deus indicou aquilo. E se eu contar a verdade, Deus vindicará a verdade. E se eu for mentiroso, Deus não terá nada a ver comigo. E nessa época, aquela voz veio como um vum. Aí está ele. A Associação Americana de Fotografia, todos eles lá, a revista Loic, a revista Life, a revista Time, e todas elas. A Associação Americana de Fotografia tirou a foto dele. Disse: eu acho que é psicologia. Nós vimos isto antes, mas eu acho. E eles a levaram, e ali a luz atingiu a lente, e eles a levaram para a Geórgia, a J. Lass, tentaram tudo o que puderam. E agora está em Washington, D.C., no corredor da fama. O profeta diz, aleluia. E agora está lá em Washington, no corredor da fama. O que é? Jesus Cristo com aquele grupo que eles chamavam, ou que eles chamam de santos roladores. Jesus Cristo com aquele grupo que eles chamam de santos roladores. Deus abençoe o seu coração. Amém. Bom, amados, Deus traz a sua vindicação para deixar as pessoas inexcusáveis. Agora, nós não vimos isto, porém nós cremos, porque pelo fruto se conhece a árvore, pela mensagem se conhece o mensageiro. Então eu espero que aquele Deus que começou em nós a boa obra, começou em mim, começou em você, tire de nós todas as dúvidas, todas as perguntas, interrogações, e coloque no nosso coração uma fé nítida. E através disso, então, nós alcançaremos a nossa perfeição. Alcançaremos aquela fé para sermos transformados no abrir e fechar de olhos. O profeta disse, agora, quero que entendam isto. A igreja tem que levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. Um nível mais alto de quê?
Na fé. Porque aquele mesmo Deus que guiou Israel, os tirou lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho em terra enxuta, supriu suas necessidades durante aqueles 40 anos. A Bíblia diz que seus calçados e suas vestimentas nunca envelheceram. Olha, aquele mesmo Deus nos enviou um profeta, como assim diz o Senhor. E nós estamos nos alimentando, nutrindo a nossa alma com esta mensagem, com a sua palavra, a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Então ele está dizendo, agora eu quero que entendam isto. A igreja tem que levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. Já estamos muito perto do fim. Você crê assim? Já estamos muito perto do fim. Oh Deus, ajuda a nossa fé. E eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar-lhe coisas mais profundas. E assim, quer dizer, com isso, com essas coisas mais profundas, poli-la, até que desapareçam todas as crenças manufaturadas, e então entrar as coisas verdadeiras. Amém. Tem que ser algo que você conhece. Amém. Então ele diz aqui nesta mensagem, a fé perfeita, que a fé não é coisa de pensar, de imaginar. Ele disse, a fé é real. Ele chega a dizer assim que a fé tem cabelo no peito. Amém. Que Deus nos ajude. Então agora, a terceira parte, ele fez a leitura que nós acabamos de fazer, Números 20, verso 7 até o verso 11, e ele diz assim, agora, nenhum homem tem condições de abrir a palavra de Deus, nenhum homem, nenhum ser humano comedor de feijão. Na Bíblia foi dito que mesmo aquele que foi morto desde a fundação do mundo, um cordeiro, e ele foi o único que foi capaz de tomar o livro e desatar os seus selos, abrir a palavra. Nenhum dos profetas, nenhum dos patriarcas, nenhum daqueles santos, nem Abraão, nenhum deles foi capaz. E João chorava, porque ninguém foi digno de abrir o livro. Mas alguém disse, João, não chores. Não chore, João, por que você está chorando? Eis aí o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Eu posso ver João virando e olhando assim para ver onde estava o leão. Ele viu um cordeiro com 7 pontas, um cordeiro ensanguentado, que tomou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono e abriu, desatou os seus selos. Então o profeta está mostrando isso para nós. Quem somos nós? Quem somos nós? Um bolo de terra caminhando em 2 pés e pensamos que somos muita coisa. É só, pronto. Leva embora logo, vai. Que hora que vai ser o sepultamento? Amanhã? Deve fazer de manhã, não espera para tarde não, porque está muito quente, muito calor, viu? Pode exalar mal. Não é verdade? Somos nada. Se somos o que somos, porque esse Deus Criador é o Todo-Poderoso. Aleluia! Ele é o Deus do impossível. Ele é esse Deus que tem nos dado esta vida. Você não está morto, você tem uma vida.
É isso verdade? Nós não estamos sonhando, delirando, não, é a realidade. Somos capazes de realizar, de agir, porque Deus colocou o homem na criação máxima e deu poder para o homem dominar sobre todas as coisas. Mas esse homem não é nada diante de Deus. Se somos o que somos, é pela graça e a misericórdia dele. Como sou grato a ele pelos meus anos de vida, pelas experiências que ele tem me dado, por ele ter aberto o meu entendimento para ver o Pai no Filho e o Filho no Pai. E a mesma coisa ele fez com você. E cada dia esse Deus está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos capacitando para os nossos afazeres, trabalhos e negócios e tudo mais. É isso verdade? Sou muito grato a ele pelo que ele tem feito por mim neste dia. E você também deve ser. Então vamos um pouquinho aqui. Então o profeta estava dizendo, abrir a palavra. Agora o Espírito Santo que Jesus enviou em seu lugar para permanecer conosco até que ele venha novamente. Jesus subiu, está sentado à destra da majestade e enviou o Espírito Santo para estar conosco até que ele venha novamente. Aí o profeta diz, irmão Neville, poderias te pôr de pé e pedir a Deus para se encontrar conosco agora e abençoar sua palavra enquanto ela é pregada? Se desejar, e que peça a ele para vir e nos ajudar agora a explicar sua palavra. Enquanto inclinamos nossas cabeças, se desejarem, em uma palavra de oração. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos, abra o seu coração. O irmão Neville ora, Pai nosso, novamente esta noite, vimos diante de Ti, em verdadeira humildade, Senhor, percebendo que a suficiência humana é inadequada para atender às necessidades espirituais deste rebanho que Tu reuniste pelo Teu Espírito. É verdade, Senhor. Aqui está entre aspas, é verdade. Eu creio que o irmão Brana pontuou isso, essa oração, dizendo, é verdade, Senhor. O irmão Neville continua, e Pai, enquanto estou aqui esta noite, um mediador, não por minha decisão, mas por Tua escolha, um ancião da Igreja do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade do Espírito Santo, peço a Ti, em nome de Jesus, esta noite, que olhes para nós naquele grau de misericórdia, sim, Pai, no qual possamos encontrar favor aos Teus olhos, e este, meu irmão e companheiro de viagem, e companheiro de ministério, sim, a quem Tu chamaste desde o ventre de sua mãe. Pai, possa ser capaz esta noite de abrir a Escritura pelo Espírito Santo. Conceda, Senhor, e como aquele que é o administrador deste grande rebanho, conceda, Senhor, Pai, não tanto falando aqui mas por causa do favor que encontramos através do Teu Filho crucificado esta noite. Sim, olhe para nós e rebatize-nos com o poder revitalizante do céu. Conceda, Senhor, abra nossas mentes para as Escrituras e que nossos corações queimem dentro de nós
enquanto temos comunhão uns com os outros a respeito destas coisas que tu nos deste. Sim, Pai, o nosso Pai, esta noite, permita-nos estabelecer, grande Deus, no espírito meditativo, sob a tenda abençoada do pensamento transitório esta noite. Sim, grande Deus, acalme nossas mentes. Amém. E nos dê uma bênção maravilhosa esta noite. Conceda, Senhor. E agora, Pai, por tudo isso que estamos pedindo, em nome de Jesus, nós te daremos o louvor, a honra e a glória por isso. Amém e amém. Amém. O profeta provavelmente disse: obrigado, irmão. E diz para a igreja: caso haja algum visitante em nosso meio, esse é nosso pastor aqui, irmão Neville, esse que acabou de fazer esta oração, né? Muito bem, meus amados. É tantas coisas boas que a gente não gostaria de passar por cima, de maneira alguma. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Agora, vocês têm essas literaturas em mãos, né? Vocês devem lê-las em espírito de oração, devem compreendê-las nas entrelinhas, não é isso? Então o profeta disse, falando do irmão Neville, ele desenvolveu um pouco de rouquidão na garganta, e é por isso que não ouvimos muito sobre ele nas últimas noites. Ele meio que pediu para ficar em silêncio o máximo possível por essa razão, até que sua garganta tenha uma chance ele tem uma chance de se recuperar novamente. Vamos um pouquinho aqui, não é? Agora temos estudado o livro de Êxodo. Israel, a igreja, segunda parte, ele meditou sobre o livro de Êxodo. Porém, agora é sobre o livro de Números. Então ele diz, o Êxodo é o chamado dos filhos de Deus. Êxodo quer dizer saída, não é? Chamado dos filhos de Deus. Eles eram o povo de Deus enquanto estavam no Egito. Preste atenção, eram o povo de Deus lá no Egito. Mas quando eles tiveram o seu êxodo, quer dizer, saíram do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus. Pois a igreja, a palavra igreja significa chamado para fora. E nós cremos que estamos perto de um êxodo esta noite. Estamos perto de uma saída esta noite. E é uma saída súbita, não mais para peregrinarmos, como Israel peregrinou no deserto por 400 anos, mas sim para irmos para o lar, para o lugar que Jesus prometeu que ia preparar em São João, capítulo 14. Esse lugar está preparado, aleluia. É um lugar preparado para um povo preparado. E você faz parte desse povo. Amém. Então ele continua nos dizendo, e nós cremos que estamos perto de um êxodo esta noite. Vocês creem nisso? Ele pergunta. De todo o coração? Estamos perto de outro êxodo, um chamado, separação, preparação. Agora, eu creio que eu fui acusado de ser
E eu sou um tipologista, porque acredito que todas as coisas antigas, preste atenção, que todas as coisas antigas, isso quer dizer lá do Velho Testamento, foram uma sombra das coisas que viriam. Estão entendendo? Todas as coisas lá do Velho Testamento, que era uma sombra das coisas que viriam no futuro, o qual nós estamos presenciando agora. Muito bem. A Escritura ensina isso. Se pudéssemos ter alguma visão e olhar o que era o Antigo Testamento, veríamos o que é o Antigo, ou melhor, veríamos o que é o Antigo Testamento, ou melhor, veríamos o que é o Novo Testamento. Deu para entender? Se tivesse uma visão para compreender, entender, ver o que era o Antigo Testamento, nós veríamos o que é o Novo Testamento. Veja o tipo. Eles eram para sombras e para exemplos. Hebreus capítulo 10, repito, Paulo disse que aquilo era uma sombra e foram para exemplo nosso, como uma figura, como um tipo. Veja, eles eram para sombra e para exemplos, para que pudéssemos saber o que fazer. Veja como eles caíram e como se levantaram e o que eles fizeram enquanto serviam a Deus. E isso serve como uma sombra para nós, para mim e para vocês. Agora, para nós orarmos, vamos ler 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Vejam o que eles fizeram lá e somos exortados para não agirmos daquela maneira. Preciso comprar uma outra Bíblia. Essa aqui já está desgastada. Veja bem, 1 Coríntios 10, começando com o primeiro verso. O texto áureo diz: não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Paulo disse: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra, isso quer dizer a rocha, bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém. Mas veja, com tudo isso, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Isso foi uma armação do profeta Balaão. Ensinou Balaque a colocar tropeço diante dos filhos de Israel. Nós não conseguimos, não é? Amaldiçoá-los, porque eles é o povo de Deus, mas eu tenho uma
estratégica. Esse povo peregrino aí no deserto põe suas filhas semi-vestidas diante deles aí. E você vai ver, Balaque, o que acontece. E num dia morreram 23 mil deles. É o que a Bíblia está dizendo. E não prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso de quem? Nosso. Amém. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Na hora da dificuldade, na hora que você sabe que vai ser iludido pelo inimigo, ou na hora da incerteza, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se faz, não sabe se não faz. Olha, ore a Deus, busque a Deus, espere nele. Você não vai pedir e querer receber na hora, espere uma resposta dele. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Temos que dizer a ele, muito obrigado, Senhor. Vamos orar um pouquinho?